Shalom, querida igreja do Avivamento, bom dia. Que nesta manhã você possa estar desfrutando da presença do Senhor na tua vida, desfrutando da bênção do Senhor na tua família, na tua casa, no teu ministério, no teu coração. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. O Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Deus tem derramado as bênçãos preciosas dele sobre nossas vidas. Como é maravilhoso estar debaixo da influência do Espírito Santo. Não que ele seja apenas uma influência, ele é uma pessoa, mas essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo que nos faz lembrar tudo quanto Jesus disse e ensinou, tem sustentado as nossas vidas. Eu estou passando para dizer para você que desejo para você e tua casa um sábado abençoado, um dia abençoado, né, de grandes bênçãos do Senhor sobre a tua família, sobre a tua vida. Também fazendo uma abertura desse Shabat para dizer para vocês que nós vamos colocar hoje, né, partes da live que eu fiz quarta-feira com a apóstola Hilda, que foi uma bênção na minha vida, uma live maravilhosa, uma live leve, gostosa de fazer, onde nós falamos sobre o poder da influência. E todos nós somos influenciados, né? Podemos ser influenciados pelo ambiente. Olha, eu mesmo, estou sendo influenciada aqui nesse ambiente onde eu estou, tantas coisas ao meu redor, tantas pessoas, carretas passando, barulho, né? Pessoas perto de você, e você a todo instante está sendo realmente influenciado pelo meio onde você vive e também influencia o meio onde você vive. Quando eu passei por ali, eu vi lixo jogado no chão, quer dizer, o ser humano, ele influencia, ele modifica o ambiente onde ele passa, onde ele vive. Mas nós estamos debaixo dos céus, debaixo de uma influência santa e poderosa do nosso Deus. E hoje eu quero deixar aí para vocês essa live, que vocês possam prestar atenção, que Deus possa girar uma chave no seu coração, que você possa perceber o quanto é precioso quando você obedece aquilo que Deus designou para que você faça, que a tua desistência não afeta somente você, mas afeta todos aqueles ao seu redor. E que quando nós obedecemos e andamos debaixo da autoridade dos céus, do Senhor, da palavra, e nós então colocamos em prática essa palavra, as pessoas que são influenciadas por nós são beneficiadas pelo poder da nossa influência. Assim como você que está me assistindo hoje e é influenciada pelo meu ministério, pelo ministério do meu esposo, o apóstolo Januário, né? Todos os dias você ouve o áudio dele aí pela manhã e ele tem influenciado o teu dia, influenciado a tua vida. Então eu quero deixar aqui um beijo no teu coração e fique agora com essa live poderosa que a apóstola Hilda e eu fizemos nessa quarta-feira, e quem sabe você não teve a oportunidade, e se você já assistiu, assista de novo, porque tem muitas coisas que passam desapercebido. Pega a sua caneta, pega o seu papel e vamos lá. E eu desejo a todos vocês um final de semana próspero, que a sua alma vá bem, que você viva bem em família e desfrute de todas as influências poderosas e santas na tua vida. Um beijo no teu coração e até o próximo Shabat. Shalom. Paizinho querido, nós te adoramos, te louvamos pelo teu grande amor, pela tua grande graça. Que honra, Senhor, poder compartilhar a tua palavra nessa noite. Ministra o nosso coração e que possamos, ó Deus, aprender muito sobre o poder da influência e sermos influenciados pelo Senhor. Nós pedimos a tua bênção e a tua graça no nome de Jesus. Amém. Pois é, falar sobre influência, tem tanta maneira de nós influenciarmos e sermos influenciados. O que eu vejo a importância da influência sobre a vida de alguém? Quando a gente fala de influência, nós somos influenciados pelos ambientes, o ambiente onde nós nascemos, a família. Então há uma influência. Todos nós, você que está recebendo essa live, nós somos influenciados pelo meio onde nós nascemos, convivemos, né, pela família, pelas pessoas e muitas vezes até por instituições nós somos influenciados. Então a nossa vida, desde o momento que nós somos concebidos, eu não vou falar desde o momento que nós nascemos, porque desde o momento da concepção
nós já estamos sendo influenciados pelo toque, pelas palavras, aquilo que nós recebemos, né, dos nossos pais. Então o poder da influência é muito forte, né? Mas nós queremos falar assim, como nós somos influenciados, como nós podemos influenciar, que eu acho que é o legal para nós trabalharmos hoje, né? Que nós não queremos ficar voltando e falando. Eu sei que depois no final vou pedir para a apóstola Elisa falar um pouco sobre alguma coisa aqui que nós vamos estar falando, mas eu quero que aí ela vai poder voltar e falar alguma coisa assim do poder da influência na vida dela desde a infância, situações assim. Mas o que eu quero é levar você a entender que nós somos influenciados desde o momento da concepção. No momento que a nossa mãe diz, estou grávida, já houve o poder de influência ali, de aceitação, rejeição. E aquilo nós somos começando a ser influenciados. Também por pessoas, né? Desde que nós começamos a relacionar com pessoas, ambientes e assim por diante. Então, o que eu gostaria de falar? Que nós somos influenciados sim. Quem que nos influencia? Quem pode exercer uma influência sobre nós? Eu vejo assim, apóstolo, que todos nós somos influenciadores e todos nós somos influenciados. Agora, a importância de sabermos como nós estamos influenciando e como estamos sendo influenciados. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho como somos influenciados, pode falar para o lado bom, lado ruim, aí o Espírito Santo vai direcionar, e como nós somos influenciados e como nós podemos influenciar. Vamos entrar nesses dois tópicos. É incrível, né, apóstolo, a questão de ser influenciado pelo bem ou pelo mal. Eu acredito que todos têm uma oportunidade na vida e é assim algo, é muito esplêndido isso. E a todo momento, quando a senhora falou do ventre aí da mãe, não somente ali no nascer, né, mas como foi feito o momento, como que houve o sentimento, como que o pai sentiu, que a mãe sentiu, né? Eu me lembro que eu tinha uma repulsa, quando eu era criança, eu não gostava de ver o meu pai saindo do banheiro, às vezes, ou uma cueca, né? Vamos falar aqui já ao vivo, assim. E eu fui buscar a fundo por que eu não gostava disso. Meu pai é um homem sério, né? Agora a gente pensa nisso. E é incrível que um dos meus mentores, ele ministrou o quê? Que poderia ter acontecido num ato sexual, né? Talvez um ato de violência, algo que a minha mãe não estava ali aceitando. Então, essa influência é muito profunda mesmo, realmente, na nossa vida, né? Meu pai foi um dos mais influenciadores da minha vida, que ministrou, né, a palavra, que fazia questão de comprar tantos livros para que eu pudesse ler. Então, assim, todo momento nós somos influenciados, né? Ou influenciando. Mas o importante é nós sabermos selecionar. Porque, como diz as Escrituras, ao Espírito que eu me associo, nele eu vou prosperar. Então, qual é o Espírito que eu estou me submetendo? Influência. É uma influência santa? É uma influência profana? As más companhias pervertem os bons costumes. Então, quer dizer, influência, não, o mundo diz, né, me diga com quem você anda e eu vou dizer quem você é. A Bíblia nos diz, as más companhias pervertem os costumes. Então, a Luísa, né, eu tive ambas influências na minha vida, mas houve um momento que eu fiz uma escolha, mesmo porque eu também já tinha uma herança sacerdotal, uma herança espiritual, né, da influência de minha mãe, que eu nem conheci, porque quando ela faleceu eu tinha 3 anos, porém eu sinto essa conexão, eu sinto essa influência do ministério dela, eu sinto por estar conectado ao espírito que ela se submetia. Hoje eu também sou beneficiada pela influência do Espírito Santo na vida dela, né? Então, assim, vamos conversando aqui, né? Pra gente ir pegando, dar uma perdida no fim da linhada, porque eu tô no extrato, a gente caminhando e tal. Mas a senhora vai perguntando, aí a gente vai falando aqui, senão
Então, nós somos influenciados, nós já vimos, e como nós podemos influenciar. O que pode exercer poder sobre a nossa mente é que nos influencia, aquilo que está mentoreando, né? Então, em cada ciclo, viu, Luiz? Em cada ciclo, em cada época da nossa vida, nós somos mentoreados por alguém. Talvez antes de conhecer Jesus, fomos mentoreados por pessoas que não tinham o princípio, né, da palavra, mas hoje nós somos mentoreados a nossa mente. E é isso, o que eu quero deixar, porque às vezes a gente acha, eu já sou cristã, eu já tenho Jesus, eu já tenho conhecimento da palavra, eu tenho a Bíblia, mas a quem que você tem emprestado os seus ouvidos? Onde está a sua mente? Isso é muito sério. Aonde nós colocamos os nossos ouvidos, nós emprestamos, onde nós colocamos a nossa mente, né? Quem está mentoreando a nossa mente é que nos vai trazer a influência daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós decidimos. Muitas vezes nós podemos estar na igreja, mas sendo influenciado por coisas que ainda não agradam a Deus, porque os nossos ouvidos estão sendo colocados ou emprestando para coisas que não glorificam a Deus. Se associando, né, meu apóstolo? Associando. Então, hoje está muito sério isso, está muito difícil, delicado, a senhora como apóstola, pastora, né? Eu também, nós podemos ver essa influência das mídias, a influência das redes sociais, a moda, né, o corpo, enfim, vai levando. E se não tomarmos cuidado, a igreja, ela começa a ficar mundanizada, né? Eu acho que essa é a palavra. E vai, é aquela palavrinha. O que tem, né? O que tem? Não é não bem faz essa mal. palavra. É normal, não é bem essa palavra que eu queria. Nada a ver. Nada a ver. Essa é a palavra que eu queria, né? Porque até Satanás ele influenciou o céu, né? Satanás influenciou uma terça parte dos anjos. Então foi o primeiro influenciador ali do mal, foi ele. E ele continua, como diz sempre o nosso querido mentor René Terra Nova, né? Se ele conseguiu entrar no Éden, ele não vai querer entrar na nossa mente ou no nosso lar. Então, ou seja, o campo de batalha realmente na mente. E hoje é uma demanda muito grande para os mentores que gostam do estudo, que valoriza o perseverar na doutrina dos apóstolos, que nós estamos falando aqui da Bíblia. Você tem que se desdobrar para poder estar inculcando, né? Ou na criança, inculcando no adulto, na igreja, porque o inimigo parece que arrancou o tempo das pessoas e não se há tempo. Então, a influência da ignorância na vida das pessoas tem trago muito estrago. A ignorância que eu digo, a falta de conhecimento, né? Enfim, então, eu quero ouvir a senhora também. Eu vejo que às vezes os nossos ouvidos, né, são emprestados a coisas que não edificam, né? Às vezes as pessoas estão servindo a Deus, estão na casa de Deus, são homens, mulheres, são pessoas que a gente olha e tem um poder, uma autoridade, está influenciando outros, mas de repente empresta o ouvido para uma coisa tão banal, uma coisa que às vezes vai tirar da rota, vai tirar do princípio. Tem uma frase da pastora Joyce Meyer que ela diz assim: onde sua mente vai, você vai atrás. Quer dizer, guarda seus pensamentos, guarda sua mente, vigie, né? E aí entra lá Filipenses 4:8, né? O que nós devemos pensar? Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, né? Tudo que é justo, se alguma fama, algum louvor existe, seja isso que ocupa o nosso pensamento. Então nós precisamos entender isso e tomar cuidado com a nossa mente, tomar cuidado a que fala, a que linguagem, o que eu estou me submetendo, né? Porque às vezes quando a gente fala assim de mentoria, muitas pessoas acham que mentoria a gente como líder, como pastor, a gente quer tomar mentoria só nossa. Não,
Tem aquele profissional que trabalha na empresa, são mentoreados pelos seus chefes, pelos seus líderes, né? Os empresários que estão aí recebendo também, estão mentoreando pessoas. Então, nós estamos influenciando e sendo influenciados. Mas de que maneira que nós estamos cuidando disso como povo de Deus, para que a nossa influência não venha trazer destruição ou arrancar, às vezes, as pessoas. Então, tomar este cuidado, né, de saber submeter aos princípios da palavra e viver os princípios da palavra. Como o apóstolo disse aí, a dificuldade hoje das redes sociais. Às vezes é mais fácil, não deveria ser, né? As pessoas acham mais fácil procurar uma mensagem, uma palavra, eu quero saber sobre esse assunto. Aí entra lá no YouTube e pega. Mas não sabe quem que é aquela pessoa, qual é a raiz, qual é a influência. Às vezes acha bonita a palavra, mas não sabe a raiz de onde vem. Então está sendo influenciado por um ensino, por uma palavra que talvez não é vivida, não é praticada, não é um mentor, uma pessoa que está à altura. Então está dando ouvidos às situações que está sendo influenciado. Então hoje, nessa geração, nós estamos correndo esse risco, né? E o que nós podemos colocar para nós? Não sei se eu estou sendo bem clara, que a importância de Mateus 5, versículo 13, que nós somos que a luz do mundo, nós somos o sal da terra, né? Aquilo que dá sabor, aquilo que traz claridade, aquilo que pode ter trevas, você chegou à diferença. Então eu vejo por esse ângulo a importância de hoje nós, eu e você, que está recebendo essa live, que está aí compartilhando esse momento, qual é a sua influência? Você tem sido sabor? Você tem brilhado lá fora? São assim para deixar interrogações para você responder para você mesmo. Tremendo. Você me levou a uma frase de Freud, né? Um dos mentores da psicanálise, na verdade, fundador. E quando ele fala que o pensamento, ele é o ensaio da ação, né? E a palavra do Senhor diz que, também em Provérbios, que assim como pensa, assim quer, né? Então, ou seja, aonde que começa a influência, né? Trabalhar na mente, no pensamento, como a Eva, né? Ela, então começa a pensar, já estou viajando, já estou lá e voltando para a filha de Eva e Adão. E enfim, acaba sendo picado pela serpente, né? Sendo, ao invés das pessoas poder selecionar através das escrituras que vem de Deus o que ela está recebendo, que não vem. É muito importante, às vezes eu falo, nós temos tantos jovens na igreja que há tantos anos e ainda não conhecemos os pais, né? A despreocupação dos pais em buscar quem quer que mentoreando os seus filhos. E às vezes a gente fala, não, vamos lá, fazer um projeto, mas é uma barreira muito grande, né? Hoje nós podemos ver quantos jovens orando para que os pais ver, né? Mudou, e os pais saindo para as mesas, os pais dos jovens na igreja. Então, realmente, a mente é um campo de batalha muito, muito grande mesmo. E ter influência nessa geração para o bem, saber que outros estão beneficiando. Eu estou sendo beneficiada, né? Com a decisão da senhora, da influência da senhora. Agora, a senhora citou, a senhora nos ensinou sobre a peneira. Tudo que você vai fazer, você passa nessa peneira, né? Tudo que é puro, amável, respeitável, de boa fama, justo, isso que nos sai, né? E marcou, era o quê? Uma jovem chegando na igreja, né? Inclusive, muitos anos atrás, e como vale a pena, beneficiada pela decisão das pessoas. Isso é maravilhoso. E é muito importante, apóstolo Luísa, porque a primeira mudança tem que começar em mim. Quando eu decido mudar, quando eu tomo uma decisão, através da mudança, através da decisão minha, eu vou começar a influenciar outras pessoas. Às vezes as pessoas querem seguir os outros, mas ela não houve uma mudança, não houve verdadeiramente algo que transformou. Então a primeira mudança começa em mim. O primeiro agir é em mim. Porque se começa em mim a mudança, se eu decido mudar, se eu decido ser diferente,
se eu começo a falar, Senhor, eu quero ser direcionado pelos teus princípios, pela tua palavra. Senhor, eu quero influenciar como luz, que as pessoas possam ver, como diz lá em Colossenses, que nós somos como luzeiros nesse mundo. Então, ser luzeiros é brilhar. E Jesus disse que nós somos o sal da terra, aquele que dá sabor, aquele que salga. Então, a gente se auto-questionar, a gente se auto-avaliar, nós olharmos para dentro de nós dizendo assim, como que eu estou dando sabor? Onde eu estou me influenciando com sabor? Qual é o sabor que está acontecendo? O que está acontecendo? Né? De que maneira que eu estou influenciando? Porque também o sal é para dar sabor, mas não pode passar, né? Não pode ser muito nem pouco. Porque senão fica sem prazer de você alimentar uma comida que não tem o sal, a quantidade certa, ou que está salgada demais. Então, assim, essa influência, né, que nós precisamos entender. Mas eu gostaria de já começar a perguntar para a apóstola Luísa. Eu estou com um livro aqui, ó, O Extraordinário Poder da Influência, tá? A autora é uma influenciadora tremenda, tá? Tem influenciado uma multidão de mulheres, uma geração. E esse livro aqui dá testemunhos poderosos, né? Eu sei que muitas pessoas ainda não conhecem. Eu admiro esse trabalho, um trabalho lindo, maravilhoso. Então, o poder extraordinário da influência. Eu gostaria que a apóstola Luísa falasse um pouco o que despertou você escrever esse livro, o que foi que aconteceu, como você se sentiu, porque para mim eu vejo a apóstola Luísa com a mente muito fértil, muito fértil. Às vezes a gente está conversando num lugar, ela fala de 10, 15 anos que teve uma palavra que o pastor fulano de tal pregou, o tema, e eu fico assim olhando, que coisa linda. E esse livro é mais ou menos assim, para você que não conhece, é mais ou menos assim. Ela traz muitas memórias, e essas memórias enriqueceu muito, e ela fala sobre o poder da influência, tanto que houve influência na vida dela. Mas eu quero que ela fale o que despertou, né? Você escrever, qual foi o despertamento? Como que aconteceu? Apóstola, eu creio que uma das coisas, eu não sei se existe como, né? Eu já pensei nisso, não terminei de pensar sobre isso, só comecei a zerar a vida, né? Eu ouço dizer isso, eu vou pensar sobre isso, que é zerar a vida. E uma vez, numa pregação do apóstolo René, ele ministrou sobre esse tema, nas minhas palavras agora, né, que as dele eu não vou lembrar, mas que todo ser humano, foi pelo menos o jeito que eu recebi para mim naquele momento. Para ser gente, ele precisa plantar uma árvore, fazer um filho e escrever um livro, né? Essa é uma frase de um poeta, se eu não me engano, argentino, que agora eu esqueci, mas olha só porque elogiou a memória, né? E aí eu pensei, poxa vida, né? Nós moramos numa chácara, a maioria das árvores que estão lá foi eu que plantei, realmente, eu mesmo, cavando, plantando a árvore. Hoje está a sombra, outros beneficiam dessa sombra. E aí eu falei, filho, já tenho 2, então só me falta escrever um livro. E eu comecei então a pensar sobre a influência do meu pai, por que eu gosto tanto de ler, por que eu gosto tanto de buscar o conhecimento, né? Eu estou na estrada, eu leio placa de caminhão, leio tudo. E aí então, falei, vou começar. Se eu der conta, também, porque eu sou muito de pensar assim, eu vou tentar, se não der, tentei, né? Eu volto atrás. E comecei, e foi assim muito lindo. Então o livro partiu daí, né? Depois a história foi muito linda, porque nessas memórias aí, eu tive praticamente meio dia com Jesus de um tratamento psicológico mesmo. Foi assim uma presença em meu quarto, eu tive que deixar de digitar e conforme eu estava escrevendo, começou o tratamento. Por 2 semanas, eu voltei na minha infância em sonhos, 2 semanas consecutivas, enquanto eu estava escrevendo esse livro. Eu voltei à casa onde eu morava, ao sítio, a escolinha lá do sítio, os pomares daquele lugar, e foi assim muito. Então, quem for ler o livro vai sentir uma unção específica nessas páginas, porque não foi assim, vou escrever. Eu achei que seria, né? Eu vou deixar um legado aí para os meus filhos, nem que só eles leem, né? Eu acho que nem eles leem ainda.
E vou deixar mais a unção começou a vir, e as lembranças, e foi muito lindo. Então, essas páginas realmente foram dedicadas assim pela madrugada, e assim começou o livro, através dessa frase. E eu aconselho, né, a cada um que está aí nos assistindo a também, se influenciar você essa frase, sentiu lá dentro, né? Diga, meu povo, que marche. Marche. Esse livro, O Poder da Influência, Extraordinário da Influência, poderia assim, ser Memórias de Luísa Quisela, tá, gente? É tremendo. Sempre quando eu leio, eu li ele por 2 vezes, amei muito, mas o que eu admiro, que ela conta sabores, cores, cheiros, isso é muito bom, né? Isso faz as coisas que influenciavam, e isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que a influência, quando a gente fala influência, parece que essa palavra está na moda. Você tem que ter um mentor, é a palavra que está na moda, você tem que influenciar. Não, mas se a gente for mesmo a fundo, a gente vai ver que desde que nós começamos falando na live, a importância lá do ventre, então de lá. Então por isso que eu joguei lá, apóstolo, na hora que eu falei lá do ventre, que eu queria que você colocasse. Então assim, a importância disso, ela foi colocando, né? Deus a levou ela até essa experiência com Jesus, ela teve esses sonhos, que coisa maravilhosa. Eu vejo assim, o Espírito Santo trabalhando isso para trazer e mostrar o poder da influência que seu pai teve. Seu pai era um homem que te influenciou muito a leitura, o aprendizado, né? Dedicou, que ele pôde semear, ele semeou. E aí veio então esse poder da influência. Mas o que eu quero despertar hoje, Luísa? Que às vezes, que nem você diz, plantei árvore, eu plantei bastante. Gerar filho, gerei 2, então vou escrever um livro, né? Mas muitas vezes precisa de uma decisão, né? E às vezes nós somos confrontados, tem momentos que nós somos confrontados, né? E é no confronto que nós vamos ter cura e libertação. Eu creio que aquele momento que você teve na presença de Deus, aquele período, houve muita cura, houve muito uma retrospectiva, os sonhos, tudo foi Deus trazendo à tona para você falar sobre influência, que já era o que você queria trabalhar, mas trazer a sua história. Nossa história, assim, parar, porque a gente não para, apóstolo. Talvez nem a senhora parou ainda para pensar no seu trajeto, né? Estou aqui falando, mas não sei. E o quão importante nós fomos, né, para essa geração. Hoje, esse livro ele fala, inclusive tem relato das minhas 12, né? Das 12 de Jesus, né? Mas que Deus colocou ali debaixo do cajado nosso. Onde estaria se não fosse a decisão? A minha atitude definiu a conquista. Então, quando hoje se fala chegar diante do muro e entregar, pendurar as chuteiras, isso não existe no meu vocabulário, né? Nem no meu, nem no meu esposo, porque nós sabemos o que é pular esse muro, ou quebrar esse muro, ou dar a volta nesse muro. É como Miriam, né, dançou do outro lado, só o Senhor é Deus. Então, nós sabemos o sabor da vitória. E a maioria das pessoas, a primeira decisão, não que eu sou melhor, não é isso. Eu estou incentivando a pessoa a cavar um metro a mais. Aí é não desistir, não pendurar. E do outro lado, você ter o sabor dessa vitória verdadeiramente, não no sentido de quem me viu passar na prova e não me ajudou, né? Não é isso. Mas vai me ver hoje assim, não é essa. Eu não gosto dessa influência, desse desejo, mas é poder olhar para aquele que está desistindo e falar: irmão, vai lá, irmã, não desista da tua célula, não desista da sua igreja, está difícil, levanta nas madrugadas, profundidade com o Senhor, relacionamento com o Senhor, e você vai receber as ideias, vai receber a unção para desfazer as fortalezas. Então assim, é muito tremendo. Quando eu parei, eu chorei muito. Quando eu comecei a pensar nas 12 da primeira geração, da segunda geração, uma igreja, metade da igreja que já foram embora e hoje influenciam em outros lugares, são líderes também de excelência, até fora do país, em outros estados. Aí com a senhora mesmo, como participando da sua equipe, a Poliana, que foi legitimada por esses dias, uma das nossas primeiras discípulas,
Eu era uma menina, ainda sou uma menina. Mas, e o medo? Se eu tivesse deixado de ser influenciada pelo medo paralisante, né? Tive medo, muito medo. Foi muita dificuldade, mas valeu a pena. Eu faria tudo de novo. Não quero fazer de novo, mas faria se fosse necessário. Então, assim, aí, e o livro conta isso, eles relatam isso para que não seja uma magia da minha cabeça, uma fantasia. Então, tem ali as meninas mesmo, validando, né? Isso, e para mim, em outras palavras, acho que eu zerei a vida, porque não tem sucesso sem sucessões. Nós estamos viajando e hoje não tem aquela preocupação, fazer um passo para São Paulo, de Pernambuco, não sei da onde para cuidar da igreja. Precisa, né? Deixa lá, olha, está aí tranquilo, pode ficar. Elas estão ouvindo agora, né? Acho que eu posso ficar 5 anos fora de férias. Tá tudo bem. Em Apóstola, o que nós podemos entender? O poder de uma decisão, de você ter decidido e a influência. Muitas vezes as pessoas ficam com medo, você falou muito do medo, e o medo nos paralisa, o medo nos faz brecar, o medo nos faz retroceder. E a Bíblia, escreveram lá, o escritor aos Hebreus, diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, né? É versículo bíblico. Mas o que eu quero falar sobre a influência? Que aqueles que desistem, aqueles que desistiram, aqueles que falaram eu não quero mais, eu não vou, também está influenciando para a desistência. Muitos outros que estavam caminhando ou que estão olhando. Então, assim, a influência é muito séria, essa palavra. Às vezes a gente acha que só para um lado, não, para os dois lados. Quantas pessoas que estavam indo muito bem, estavam correndo muito bem, de repente deu uma brecada. E aqueles que estavam sendo influenciados também deram uma brecada. Quantos desistiram? Então, assim, a decisão é importante para influenciar aqueles que vão estar caminhando, para estar avançando, para estar crescendo. Mas aqueles que param também, aqueles que se anulam também, estão influenciando, porque tem muita gente olhando. Muitos estão seguindo as desistências, a anulação. Eu também tenho medo, isso não é para mim, eu não consigo, eu não posso. A apóstola Luísa conhece um pouco da minha história. A pessoa mais tímida que podia existir na face da terra seria eu. Eu seria a pessoa improvável hoje de estar pastoreando, né? E de estar aqui numa live. Você ficava vermelha, né? Sim. Então, assim, a gente vê que isso foi um desafio, é desafio até hoje, nunca deixou de ser um desafio. Mas quantas pessoas têm sido influenciadas, né? Quantas pessoas têm passado e quantos vão ser? E que na sua vida, na minha vida, na vida de quantas pessoas estão recebendo essa live, vão ouvir ou receber depois, também vão poder olhar para trás e falar assim, nossa, valeu a pena, quantas pessoas. Quando fala de influência, eu lembro quando eu converti, não tinha pastores na igreja, os primeiros líderes meus eram pessoas tão simples, né? Mas eram pessoas que me influenciaram. Hoje eu sou uma mulher de oração, gosto de orar. Porque a minha primeira mentora, né, a minha primeira pastora, a pastora Ruth, era uma mulher de oração. E levava a gente para o monte, era oração e tudo. Quando eu olho para a palavra de Deus, o tanto quanto, não que eu saiba, mas o tanto quanto eu gosto de ler, gosto de estudar, e às vezes eu tenho aprendido, eu lembro do mentor, pastor Natanael, foi um homem que deixou uma história, um marco na nossa vida. Então, assim, você vai vendo, nós tivemos alguém que nos influenciou, e hoje nós estamos influenciando, e você que está aí recebendo essa live, está influenciando alguém. Então veja como você está influenciando, veja como está o seu sabor e como está a sua luz. Olhando para a senhora, né? Se a senhora tivesse desistido, onde estaria o pastor Israel hoje? Pois então, é. A nossa existência não afeta somente a nós, né? Afeta todos ao redor. E quando nós estávamos falando do medo, o medo ele é tão terrível que está lá em Gênesis, né? Quando Deus, depois que Adão peca e Deus chega e fala, não, onde você está? Deus, Senhor, né? Eu ouvi sua voz, eu vi que estava nu, tive medo e me escondi. Então o medo separou já o homem de Deus, né? Já ficou ali. Quantos estão escondidos até hoje atrás de uma árvore, né? Senhor, eu tenho medo. Por que ter medo de algo que o nosso Pai nunca vai dar pedra para nós, nem entendendo, né? Nosso Pai Celestial. E de uma obra que já está
tudo feito, tudo pronto, tudo conquistado, né? Então, é só ir e pregar, só ter um coração disposto, é só ser íntegro. A integridade, eu acho que é uma influência muito grande é isso. É ter a integridade como coluna do ministério Sim. pastoral, né? Ela, a transparência, a autenticidade. Eu lembro que a senhora sempre me chamava muito de autêntica, né? É muito autêntica. E eu fui buscar, e eu não coloquei no livro, eu esqueci, né? Eu fui buscar isso e falei assim, ó, glória a Deus, porque às vezes eu achava que eu era sem educação, né? Por assim dizer, mas não. Hoje eu já, estudando mais, eu já sei conciliar com mais educação, autenticidade, fica melhor. Então, assim, eu louvo a Deus pela senhora não ter desistido, louvo a Deus, porque senão nós não teríamos nos encontrado na M12 aqui no futuro, né? A senhora foi nossa professora do Seminário Teológico Batista, né? E glória a Deus por tudo, meu Deus, que nós recebemos naquela época de tanta simplicidade, mas que tinha realmente um monte, né? E jejum. Tive a pastora Ângela também da minha vida, e a pastora Ângela, ela exerceu meu Deus, um papel tremendo no meu desenvolvimento. Era a única pastora de paciência que eu tive dentro do quarto. Nós estamos no hotel, né? Oi, falou um oi ali para todo mundo. E a pastora, era 40 dias de jejum, foi uma influência poderosa, né? Oração, então, não sei se ela está assistindo. Um beijo no seu coração, pastora Ana. Muito obrigada, pastora Leu. Meu Deus, tem uma lista. Isso é tremendo, Luísa, quando a gente vê isso, né? E às vezes a gente olha para trás e fala assim, já caminhei um pouco, já caminhei um tamanho, um tanto, mas aí você olha assim, falta muito ainda para caminhar, tem muita coisa ainda para acontecer. E que bom, né, que nós não estamos só, tem uma equipe de líderes, de pastores, de pessoas que estão caminhando, que estão influenciando, que estão avançando. Então a influência é muito importante, mas nós precisamos então começar em nós. Quando nós começamos em nós, quando nós decidimos, quando nós nos posicionamos, quando nós olhamos para dentro de nós, como você diz, a integridade, né? A autenticidade. Quando você falou de autenticidade, ela falou que às vezes ela era sem educação. Não é não, porque às vezes a maneira de você colocar, quem te conhecia sabia que você era autêntica, que não era falta de educação, era a maneira de você expressar, né? Porque a pessoa quando não tem educação, a pessoa machuca, fere, briga, grita. Você não, você falava com espontaneidade, mas falava a verdade. Você não falava o que você pensava, você falava o princípio que você tinha recebido. Então é autenticidade, eu vejo a pessoa autêntica. Isso é muito importante, isso é louvável. Eu aprendi com vocês mesmo, né? Aprendi com o mentor do M12, que nos mentoria muito. Nós somos a forma que for. O líder de honra, ele não cresce sozinho. Ele estende a mão, né, para trazer as pessoas para o nível dele. Eu aprendi que quem constrói império é imperador. E todo mundo trabalha só para ele, né? Mas a visão de reino, não. A visão de reino, todos crescem, todos reproduzem, todos têm... A igreja M12, ela é magnífica por isso, porque todos podem produzir, todos podem ter almas, todos podem ser pastores de uma célula, né? Todos podem ali fazer o reino crescer. Não é porque está em evidência, não é cargo, não é título sem função, né? Sim. E isso foi a intenção nesse livro. Foi espontâneo, foi o Espírito Santo que foi dando. Não foi ideia minha, assim, foi o Espírito Santo mesmo. Eu não sei o que ele tem que seguir, mas eu creio que eles irão além das fronteiras, porque eles são de muita excelência. Valeu a pena, sabe? Cada dedicação, cada renúncia. Então a importância de nós vermos que as pessoas que são influenciadas e acreditam e querem influenciar avançam, conquistam, né? Mas aqueles também que não querem, às vezes ficam paralisados. Então, é o que você disse, é a visão do reino, né? A visão de reino. Ninguém, por exemplo, nós não somos lagoa, para que a água fica parada. Nós somos água corrente. Onde vai passando aquela água, ela vai trazendo vida, ela vai curando, ela vai libertando.
Então, assim, a visão do reino de Deus, assim, a visão de Deus. O que eu posso distribuir, eu vou distribuir. O que você tem para distribuir, para dar, você vai dar. E assim sucessivamente, né? Então, às vezes as pessoas falam, ah, mas é ser 12 da primeira, da segunda, da terceira. Gente, ser 12 é ser apostólico. A pessoa pode chegar a ser apóstolo, né? Pode chegar onde a conquista, Deus vai levar para a conquista. Então é importante nós entendermos que nós estamos influenciando o reino, é uma influência de reino. Todos vão avançar, todos vão crescer, todos vão caminhar, mas com a influência do reino de Deus, não a influência própria para vanglória, né? Para crescimento eu posso, eu sou, eu cheguei no nível do topo onde eu queria, não é essa a visão. A visão que Deus tem colocado como influência é a visão de reino. E visão de reino é prioridade, né? Eu acho que é o que nós respiramos e que nós vivemos. Não adianta pastor, líder, apóstolo, quem quer que seja, ter falar, ah, eu sou visão do reino, mas ficar procurando só o seu trampolim, só o seu lugar de subir, só o seu pódio. Não é isso. Nós temos que distribuir aquilo que Deus tem colocado para nós. É maravilhoso demais entender, administrar, a influência é essa parte, você deixar a porta aberta, né? Onde você tocar, possa haver uma mudança. E isso, assim, às vezes as pessoas ouvem um pouco nós falando e acham que é tão trabalhoso, acham que é tão que demanda. Não, é natural. O chamado é natural, né? Eu não tenho um esforço. O meu prazer, como diz assim, eu não tenho. As pessoas, ah, mas vocês, essa vida só dentro da igreja. É o meu prazer. Né? É um prazer fazer isso, é um prazer parar, escrever o livro. E às vezes tem pessoas que não têm paciência para ler, né? Não quer nem ler, nem fazer o. Elas não decidem nem ter o trabalho de ler, que é só ler. Não ficou os 3 anos, 4 anos ali digitando e pagando o trabalho, né, para ser impresso e divulgação. E é só pegar ponto, que tem mentor. Então, tem pessoas que são felizes do jeito que elas são ali, sem tomar uma decisão, a vida, como diz o ditado, dava porque eu não saberia viver assim, então eu exerço e Deus vai me dar pessoas que pensam como eu, que queiram crescer também, e juntos, né, nós vamos, como diz o apóstolo, juntos somos melhores, ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Isso é maravilhoso demais. Eu falo no parque, né, porque eu vou pensando, vai vir outras ideias. Que legal, isso é bom. Ai, ai. Mas, apóstolo, é uma honra muito grande, viu? Poder tocar essa geração e estar aqui com a senhora, caminhar com príncipes e princesas que Deus estabeleceu nessa nação, sentar à mesa, estar junto, é maravilhoso, porque líder anda com líder, né? Muitas pessoas que às vezes não crescem no arraial porque ele anda com pessoas que não têm o que oferecer. Então, o mentor pelo menos esteja um grau acima, né? Para poder ensinar, mas, enfim, os homogêneos se atraem também, né? E eu creio que Deus tem um propósito muito lindo nisso tudo e que maravilha, estou amando participar aqui com a senhora. Nós nem conversamos assim para planejar nada, né? Nada. A cabeça de viagens e assim eu também não tenho que preparar algo mais legal, mas enfim, eu acho que isso vai fluindo do conteúdo que tem dentro de nós, nós temos, né, em depósito, e o Espírito Santo vai fazendo lembrar tudo que a gente aprendeu, ensinou, Jesus disse, ensinou, e é maravilhoso isso. Eu quero te agradecer por essa honra, porque a senhora está investindo tanto no livro que eu fico constrangida comigo mesmo. Às vezes nem eu estou falando dele assim, e eu vejo a senhora me deu tanta energia, foi gratificante. Quando eu vi a senhora falando, eu li 2 vezes, eu falei, meu Deus, a apóstola Hilda leu meu livro 2 vezes, gente, isso para mim eu nunca vou esquecer, e muito obrigada por isso. Posso me jogar, não sei, né, aquele achei que quem está dando uma força, muito obrigada por isso, minha equipe. Sabe, apóstolo, é muito bom quando a gente lê algo que ministra a gente tem que ler uma vez, ler 2 vezes. Eu li antes, né, que tive a honra, foi uma honra poder apresentar esse livro.
Eu senti muito honrada mesmo. E depois, quando ele chegou, eu li uma vez e li duas vezes. Por quê? Porque a gente vai vendo, porque você lê uma vez o livro, você às vezes quer aquela ânsia de ler, de chegar no final e ver o que aconteceu, e às vezes você passa por cima de muitas coisas. Eu tenho o hábito de ler um livro duas vezes, né? E esse eu caprichei de ler duas vezes porque eu li ele mais rápido, para ver que se estava mais ou menos o conteúdo que eu tinha lido antes, né? Para apresentá-lo, e depois eu li novamente devagar. Ele é muito fácil de ler, uma linguagem muito fácil, e eu fiquei apaixonada, porque eu vejo assim que é um tema que nós vivemos, toda geração vive isso, é um tema que nunca vai cair da moda, é um tema que é vivenciado, é algo que foi vivenciado. E de fato foi o que aconteceu na sua vida, o que tem acontecido desde a sua infância e que tem acontecido como um legado seu, no seu discipulado, na sua igreja, é um legado. Deus tem te dado esse legado, né? Ele não foi escrito só assim porque é um tema, né, maravilhoso, mas geralmente porque tem uma história para contar, né? Nós não temos um passado, nós temos uma história. Sim. E tá aí a igreja de Guarantã do Norte. Não, isso, apóstolo Luísa, quem te conhece, que lê esse livro, vê toda essa história, essa influência, vai fazer com que também vai trazer uma motivação. Não, o que eu tenho feito? Por que eu parei? Onde eu estou paralisado? O que não está acontecendo? Então vai fazer uma autoanálise em si mesmo. Porque todos nós precisamos ser despertados todos os dias nós precisamos da misericórdia de Deus. Porque todos os dias nós somos influenciados por alguma coisa, mas a influência tem que vir de coisas boas. Então, assim, essa história, esse legado que você escreveu desde a sua infância, e depois você joga essas memórias, né? E depois você joga esse legado a nível de ministério, de pastoreio, pessoas que estão aí, pessoas que já não estão aí, que puderam falar, né, da influência, do poder da influência, como foi influenciado, faz com que há um despertamento na igreja de Jesus. Há um despertamento para as pessoas dizerem assim, o que eu estou fazendo? O que eu estou influenciando? O que eu tenho feito? Então há uma importância disso, né? E eu fiquei muito impactada mesmo, tenho falado aqui na igreja, vou começar a divulgar, né? Tem alguns aqui na igreja para vender, aqui de Sinop, quem quiser aproveita, porque tem livro aí na igreja, tá? Mas, apóstolo, foi uma honra, foi um prazer estar com você. Já tem alguns dias, né, que a gente está tentando, não deu, e hoje, glória a Deus, fechamos com chave de ouro. Isso, gente, ó, eu fiz isso porque ela já estava correndo para viajar. Falei, não, vamos fazer a nossa live. E está aí, né, para a glória de Deus. Sou muito honrada por participar, por poder estar com você, poder estar acompanhando, né, e crescendo. Você me faz crescer muito, você me faz eu acelerar às vezes, que às vezes eu fico assim meio olhando e de repente eu me acelero, né? Isso é uma influência muito boa na minha vida. Louvo a Deus pela vida do apóstolo Januário, pela sua igreja, por cada pastor e líder. Estou sabendo disso. E também pela minha igreja, aqui pelos minhas 12, né? E dizer que é muito bom sermos influenciados e sermos influenciadores, mas dentro dos princípios e da palavra de Deus. Amém? E que cada pai aí na igreja faça como meu pai. Compre um livro da senhora, outro do apóstolo, outro meu, e dê para os filhos ler. Isso. E você que começou a escrever um livro e parou, porque eu tenho algumas pessoas aqui, eu tenho 12 minhas que começou a escrever e deu uma paradinha, né? Recomece, termine seu livro, tá? Porque é muito importante. Às vezes a gente acha que não é, mas quando a gente recebe o feedback que houve cura, que houve libertação, que aquilo foi muito útil, é maravilhoso. Então eu gostaria de desafiar você. Eu sei que tem umas 3 ou 4 pessoas aqui que eu conheço que já falaram, eu comecei e estou parada. Desenvolva esse livro, gere esse livro, coloque esse legado, porque é muito importante para as outras pessoas. É algo que nunca vai morrer, é algo que vai deixar um legado. Eterniza o autor, né? Isso. Eu gostaria que você orasse agradecendo a Deus e nós vamos estar finalizando, ok? Senhor, nós queremos te agradecer em nome de Jesus por essa live, por essa palavra. Nós te louvamos por cada pessoa, Senhor, que está recebendo e a chave girando no coração delas. Queremos te agradecer pelo Mato Grosso, te agradecer pelo privilégio
de estarmos nas redes sociais exaltando e glorificando o Senhor. Obrigado pela apóstola Hilda, obrigado pela igreja do Senhor na terra. Em nome de Jesus, amém.